Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, segunda-feira, 31ª semana do Tempo Comum. Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versos 12 a 14. No trecho bíblico a ser comentado hoje, entre outras observações, notamos o pedido de São Paulo à comunidade dos filipenses a respeito da unidade com um elo estreitíssimo e vinculado às atitudes humildes de cada pessoa. Neste mesmo raciocínio, o Evangelho coloca em discussão os direitos igualitários de todos, a partir da ação virtuosa da generosidade. O olhar inicial para a reflexão de hoje vai além do nosso olhar humano e terreno, pois algumas indicações de hoje parecem nos vir diretamente do céu. Aprendemos em toda a tradição da Igreja que o dom gratuito é doado em primeiro lugar por Deus a toda a sua criatura que está disposta a se tornar imagem e semelhança do próprio Deus. Certamente que a gratuidade de Deus aos seus filhos tem uma finalidade específica para cada uma de suas criaturas. Na maioria das vezes, Deus quer ver os seus filhos retribuindo ao seu semelhante da mesma forma que receberam todos os seus talentos do próprio Deus. O dom gratuito de Deus oferece a quem recebe novas possibilidades de amar. Exatamente isto mesmo. Assim como Deus nos amou por primeiro, Ele quer que aprendamos tal ação gratuita e a façamos constantemente em todas as ocasiões que nos forem realmente necessárias e principalmente a quem precisar. Nunca devemos negar o amor de Deus a quem tem maior necessidade do que nós mesmos. Um desses dons gratuitos e divinos é a unidade que São Paulo está pedindo hoje à comunidade dos filipenses. O pedido de São Paulo é totalmente conectado com os dons e características divinas que devem refletir em todos os cristãos. A gratuidade que coloca no âmago da questão o amor incondicional de Deus por todo ser humano, ela deve ser levada em conta na vida de todas as comunidades, principalmente as cristãs. Depois, a unidade que existe na Santíssima Trindade deveria ser uma ação trinitária do Deus uno e trino em cada um de nós. Em outras palavras, na Santíssima Trindade existe unidade entre as pessoas que todas elas se entrelaçam entre si de tal forma que proclamamos na fé da Igreja que uma procede da outra. Significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são da mesma substância. Tamanha é a união da Santíssima Trindade. Isto só acontece porque nunca se ouviu dizer que uma das pessoas da Santíssima Trindade discutiu, brigou ou teve querelas com a outra pessoa. Ao contrário disso, sempre permaneceram unidas entre si. Esta é uma ação trinitária pedida por São Paulo na primeira leitura, dado que todos os cristãos deveriam sempre se manterem unidos. A união arremete o coração a receber em seu lar todos os irmãos, independente qual seja o seu nível social. O Evangelho fala-nos que todos devem ser considerados como irmãos, principalmente os mais pobres. Jesus fala-nos a respeito da acolhida e da recompensa de toda pessoa justa. Ele fala que os mais necessitados deveriam ser valorizados da mesma forma que todas as demais pessoas. Jesus avisa que será de atitudes desta envergadura que os justos receberão a sua devida recompensa no momento oportuno de Deus. À medida que você aprende a acolher as pessoas mais simples em sua vida diária,
você acumula recompensas com Deus. De fato, aqueles que são os mais paupérrimos não conseguem devolver nada de volta como pagamento. Isso é fácil de compreender. Em vista disso, a recompensa de quem acolhe uma pessoa que é desprezível na sociedade, a recompensa estará nas mãos de Deus. O Evangelho assinala que tal pessoa justa receberá a maior de todas as recompensas, a ressurreição dos justos. Sem dizer ainda que acolher o mais sofredor é uma obra de misericórdia muito agradável a Deus, o que se traduz ainda em mais recompensas, já neste tempo presente, dado que as obras de misericórdia se transformam em bens espirituais na vida de quem as praticam diariamente. Sejamos pessoas acolhedoras a todas as pessoas, mas principalmente aos mais necessitados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,